Antes, produtividade na manutenção era o quê? Fazer mais com menos. O que é ser produtivo hoje? Ser produtivo hoje é fazer menos com menos. Vamos falar de produtividade para depois a gente voltar nesse tópico aqui. Antes, produtividade na manutenção era o quê? Fazer mais com menos. Fazer mais inspeção com menos gente, fazer mais troca de componentes em menos tempo, fazer o maior número de manutenções possível gastando menos dinheiro. Isso era ser produtivo antes. Hoje, o que é ser produtivo hoje? Ser produtivo hoje é fazer menos com menos. Se a gente for pegar lá o que é manutenção, na NBR 5462, está lá, é combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo as atividades de supervisão, destinadas a manter ou recolocar os nossos ativos em condições de desempenhar função requerida. Tá isso lá na NBR 5462, o que é manutenção. Então, manutenção é aquilo que eu faço para manter o meu ativo em condições de desempenhar a sua função. Se eu estou monitorando através de uma manutenção preditiva comum, análise de vibração comum, ou através de um sensor que tenha link direto com o meu celular, por exemplo, isso me dá condições de saber se é o melhor momento de intervir ou não, se o meu ativo está desempenhando função requerida ou não, o que eu tenho que fazer para que aquele ativo dê o melhor de si sem intervir, esse é o melhor ponto. Então, é aquilo que eu faço para manter o ativo funcionando. Então, eu não quero ficar parando o ativo sem necessidade. Um outro ponto aqui, se a gente for trabalhar, por exemplo, trazendo esses exemplos para a tal da curva PF. Todo mundo já conhece a tal da curva PF, ou já ouviu falar alguma vez na vida. Curva PF, ela, primeira vez, foi um conceito apresentado por John Mumbrey, em 1991, no livro RCM2, que foi a releitura do que seria a manutenção centrada na confiabilidade, originalmente proposta ali por Nolan e Hipp em 1978. Essa curva PF ela já teve diversas adaptações. Hoje é um conceito bem comum, mas ainda funciona muito bem para a gente mostrar como é que funciona a linha do tempo dos nossos ativos. Como que era antigamente ali a abordagem antiga da curva PF? Eu tinha aqui o início de uma falha potencial, um defeito, que me dava janelas de identificação. Cada janela dessa ela me dava um nível de consequência e risco. Detecção por ultrassom, por exemplo, se a gente falar de um equipamento rotativo, era a forma mais eficiente de eu identificar esse defeito em estágio inicial, porque era muito sensível. Eu conseguia perceber qualquer defeito, eu conseguia perceber essas falhas potenciais de uma forma muito embrionária ainda, sendo que eu tinha performance do meu ativo ainda em alta aqui, ó, e eu conseguia entender, opa, tem alguma coisa de errado acontecendo aí. Eu conseguiria ver se eu tinha uma falha de lubrificação, um desalinhamento em estágio inicial, um desbalanceamento. Depois eu tinha aqui a detecção por análise de vibração, que já me entrava ali, eu tinha um estágio de falha um pouco mais avançado, um estágio de defeito um pouco mais avançado, só que ainda assim eu tinha uma performance satisfatória. Depois eu tinha análise de óleo. Então, eu conseguia perceber ali sintomas presentes através de alterações físico-químicas no meu lubrificante, eu conseguia perceber e trabalhar ali no melhor momento. A partir daqui, ó, na zona vermelha, eu não precisaria de mais técnica preditiva, nenhum instrumento para identificar essas quedas de performance. Por quê? Meu equipamento já começava a gritar, ou seja, já tinha um ruído audível ali, eu tinha uma situação onde eu conseguia perceber a alteração de temperatura sem nenhum instrumento, só de chegar perto, só de encostar, eu já sabia que a temperatura não era aquela, equipamento solto mecanicamente, com danos auxiliares, ou seja, prejudicando outros equipamentos ali. Então, o que é a abordagem antiga? Eu conheço o ponto P, ou seja, eu conheço o ponto de falha potencial, eu conheço o ponto F, agora eu tenho o intervalo PF. Aí eu te pergunto, temos 100 pessoas aqui na sala. Quem aqui consegue falar para mim 10 equipamentos que tem lá na empresa que você sabe o intervalo PF de cada equipamento desse? Então, isso, para ilustrar de forma teórica, é muito bonito. Agora, me fala o intervalo PF para eu poder agir preventivamente de forma eficiente dos seus principais equipamentos, dos seus 2, 3 equipamentos.
Ah, eu sei que para o modo de falha X da minha caldeira, por exemplo, o intervalo PF são 120 dias. Eu sei que para o meu equipamento Y, para o modo de falha tal, o meu intervalo PF é tantos dias, tantas horas. Apesar de ter como calcular isso, o quanto isso te toma de energia, te toma de tempo, acaba que não é produtivo, não compensa. Essa é a abordagem antiga, tá? Só para a gente ter uma ilustração aqui, o que é a preventiva hoje, ou seja, trocar esses componentes de forma intervalada, de acordo com critérios prescritos, de tempos em tempos, isso come aí 3 vezes mais do meu orçamento do que se eu agisse conforme os sintomas, conforme os modos de falha, se eu agisse preditivamente. A corretiva programada, ela me consome aí 5 vezes mais. Então, numa razão 1:1, a minha corretiva programada, ela me custa 5 vezes mais do que uma preditiva, por exemplo, a manutenção com base na condição. E a manutenção corretiva emergencial, essa me custa, em média, 7 vezes mais do que a manutenção preditiva, manutenção com base na condição também, tá? Qual que é o custo de uma corretiva programada? Se eu não trocar o óleo no período ideal e isso me acarretar uma corretiva, mas se for uma corretiva que eu consigo programar ela para o melhor momento para mim, quanto que isso me custa?